Eu sou Giancarlo Guizardi e eu vou apresentar hoje esse artigo intitulado Stability Patterns in Ontology Driven Conceptual Modeling, em coautoria com João Paulo Andrade Almeida. O problema que a gente está atacando nesse artigo é o problema de mudanças em modelos conceituais, mantendo a estabilidade no modelo, ou seja, evitando o que é chamado frequentemente de change amplification ou ripple effects, em que uma mudança no modelo se propaga para várias porções do modelo. Ou seja, como é que a gente consegue criar modelos que sejam mais estáveis na presença de mudanças? E, em particular, a gente está propondo aqui um conjunto de design patterns para a estabilidade que são derivados naturalmente dos construtos que constituem essa linguagem de modelagem conceitual chamada OntoML, que é uma linguagem baseada numa ontologia de fundamentação chamada UFO. Eu não tenho tempo aqui de falar sobre UFO OntoML, mas as pessoas que têm interesse poderiam olhar para esse artigo aqui como uma introdução ao UFO, para esse artigo como uma introdução ao projeto de OntoML e esse livro que é a fundamentação das duas abordagens. O artigo fala sobre vários exemplos de padrões de modelagem, mas aqui eu vou abordar alguns poucos exemplos. Um é o caso do que são chamados mixins. Mixins, a gente vai ver que é uma categoria de tipos em UFO e, consequentemente, em OntoML, e que ajuda a gente a fazer refatoração de modelos com muita facilidade. E a refatoração faz com que a gente tenha um único ponto de mudança nos modelos, ou poucos pontos de mudança nos modelos. Em UFO, a gente tem essa distinção entre o que são chamados de sortais e mixins. Sortais são ou kinds ou especializações de kinds. Então, kinds como pessoa, organização, tipos rígidos que provê um princípio de identidade comum, uniforme para todas as suas instâncias, ou especializações rígidas ou antirrígidas de kinds. Mixins, por outro lado, são tipos que capturam propriedades, representam propriedades que perpassam vários sortais que especializam vários kinds, ou seja, mixins são tipos que escrevem propriedades de instâncias de vários kinds. E a gente vai ver que eles são extremamente úteis para criar esses pontos de estabilidade no modelo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho a apólice de seguro, e a apólice de seguro pode ser para um carro, para uma casa ou para um edifício, e que carros necessariamente têm seguros, edifícios necessariamente têm seguros, mas que casas só precisam ter seguros se elas forem casas de luxo, se elas ultrapassarem um determinado valor de mercado. E que a questão é que uma apólice de seguro, ela não necessariamente é uma apólice de carro, nem de casa, nem de edifício, mas no nível de instância, toda apólice de seguro é existencialmente dependente de uma instância de algum desses tipos, e exatamente um desses tipos. Então, se eu fosse capturar isso no modelo, eu teria que ter essas relações aqui. Um carro possui pelo menos uma apólice de seguro, um edifício também, casas não necessariamente possuem apólice de seguro, e uma instância de seguro tem que ser ligada a uma delas, mas o tipo não está necessariamente ligado a nenhuma delas. Então, como que eu faria isso? Eu teria que representar essas restrições entre essas relações de disjunção exclusiva, usando esse construto aqui em um ML, por exemplo. No entanto, se eu tivesse agora que incluir um outro tipo que pode ser assegurado, por exemplo, obras de arte, eu teria que não só incluir esse tipo, mas incluir n-1 combinações de relações entre essas relações, representando essa disjunção exclusiva. Então, a introdução de um novo tipo assegurado aqui me propagaria para várias outras relações do modelo, me obrigando a incluir essas novas restrições. Numa linguagem que a gente tem mixins como OntoML, esse problema é resolvido muito facilmente, porque eu posso simplesmente representar aqui o mixin item assegurado, que é um supertipo comum, por exemplo, de carro, casa, de carro, edifício e obra de arte, ou seja, todo item assegurado tem pelo menos uma apólice de seguro, e uma apólice de seguro é existencialmente dependente de exatamente um item assegurado. Se eu quiser agora introduzir, por exemplo, que contratos são assegurados, eu posso simplesmente criar esse tipo como uma especialização de item assegurado, no caso que contratos sejam necessariamente assegurados, ou se contratos não necessariamente são assegurados só em algumas situações,
eu vou ter um exemplo como esse da casa. Então, por exemplo, aqui a casa, ela pode ser uma casa econômica ou uma casa de luxo, e essas são classes dinâmicas. A mesma casa pode perder valor de mercado e ser classificada como casa econômica, ou ganhar valor de mercado e ser classificada como uma casa de luxo. No caso dela ser uma casa de luxo, ela é um item assegurado e, portanto, ligada a uma pólice de seguro. Um outro exemplo que a gente vai ver agora é um exemplo de relações anáticas. E como relações anáticas são facilmente também resolvidas pela reificação de relações que naturalmente acontecem em OntoML. O que são relações anáticas? Relações anáticas são relações cuja aridade da relação varia no nível de instância, ou seja, elas podem ser binárias para umas instâncias, ternárias para outras, quaternárias para outras e por aí vai. A gente não consegue modelar isso usando técnicas tradicionais de relação, em que a relação é representada simplesmente como um link entre classes. Por exemplo, aqui eu tenho que o músico pode tocar com um ou mais músicos. Então eu posso representar que John toca com Paul, que John toca com Paul e John toca com Ringo, e com George, que John toca com Paul, com George e com Ringo, e que John toca com Paul, com George, com Ringo e com Yoko, mas eu não consigo diferenciar a situação em que John toca com Paul e com George daquela que ele só toca com Paul. Por quê? Porque se eu representar todas essas relações aqui, todas elas são relações binárias, porque a aridade da relação é determinada aqui no nível de tipo. Então, se eu quiser representar, por exemplo, a situação em que John toca só com Paul e aquela que ele toca com Paul, mas também com George, Ringo e Yoko, eu teria que criar variações de relações no nível de tipo para todas essas aridades. Então, eu teria uma relação toca com binária, uma toca com ternária, quaternária e por aí vai. E se amanhã eu descobrisse que eu poderia ter sessões musicais com 10 pessoas tocando, eu teria que criar uma outra relação e, eventualmente, isso teria impacto no meu modelo, eu teria que replicar restrições e coisas desse tipo. Em OntoML, esse problema não se coloca, porque todas as relações materiais são reificadas naturalmente através dessa ideia de um relator. Ou seja, o relator é o conteúdo material da relação, é o truth maker da relação. Nesse caso, por exemplo, a seção musical. Então, eu tenho aqui que uma seção musical envolve 2 ou mais músicos e que um músico pode participar de uma ou mais sessões musicais. Ao reificar essa sessão musical, eu posso diferenciar o caso que eu tenho uma sessão musical ligando só John e Paul, e de uma que eu tenho uma sessão musical ligando John e todos esses músicos no escopo da mesma sessão musical. Então, nesse caso, se amanhã eu descobrir que eu posso ter sessões musicais com 10 músicos, isso simplesmente não tem impacto algum no meu modelo. No artigo a gente também, esses são só 2 exemplos, a gente tem vários outros exemplos de padrões no artigo. Eu peço que as pessoas que têm interesse olhem diretamente no artigo. A gente também mostra no artigo como que esses padrões endereçam alguns requisitos clássicos de teorias que falam sobre estabilidade de modelos e sistemas, como a chamada Normalized System Theory. Obrigado pela atenção.